Então, vamos falar de sociedade, vamos falar do pensamento de Max Weber com relação à sociedade. Ele vai criar dois conceitos: o conceito de ação social e tipos ideais. Ora, se eu quando penso em Emily Durkheim, eu penso nos conceitos de fato social e coesão social. Quando eu vou pensar em Max Weber, eu vou pensar no conceito de ação social e tipos ideais. É como se fosse associações, pessoal. Durkheim, fato social. Max Weber, ação social e tipos ideais. Karl Marx, conflito de classes. Então, cada um desses teóricos vai desenvolver esses conceitos, essas ideias, para expor o pensamento deles, as teorias deles com relação à sociedade. Então, vamos ver aí os tópicos aí que o professor vai explicar de um por um para você poder entender, certo? O primeiro tópico aí: se empenha em também sistematizar a sociologia como ciência. Assim como o Emily Durkheim, o Max Weber também vai se empenhar em sistematizar a sociologia como ciência. Ele vai ver a sociologia como ciência, porque no período onde o Max Weber viveu, período que ele viveu, que ele desenvolveu o pensamento sociológico dele, foi um período de transformações científicas, o surgimento de novas ciências, certo? Então, tanto o Max Weber como o Emily Durkheim vão ver a sociologia como uma ciência, certo? E quando eu digo que eles veem a sociologia como ciência, a sociologia é uma ciência com métodos para que você possa entender, para que você possa explicar, para que você possa resolver problemas sociais. Tem que haver toda uma metodologia de pesquisa, de descoberta, de averiguar por que aquelas problemáticas sociais acontecem. O Emily Durkheim trata a sociedade como superior aos indivíduos, como eu disse para vocês. Para o Durkheim, a sociedade está acima dos indivíduos. Já o Weber acredita que deve-se analisar a sociedade com base nas ações sociais que os indivíduos praticam, certo? Então, há uma mudança de paradigma. O Durkheim, a sociedade é superior aos indivíduos. O Max Weber são os indivíduos que organizam a sociedade. São os indivíduos que, através das suas ações sociais, moldam a sociedade. Uma ação individual é orientada por outras ações. Ou seja, quando agimos, agimos por meio de ações de outras pessoas, certo? Então, o Weber diz que essas ações sociais, elas são ações individuais e são orientadas por outras ações. Ou seja, um indivíduo que realiza uma determinada ação, ele pode orientar outros indivíduos a realizar ações semelhantes. Quando agimos, agimos por meio de ações de outras pessoas. É como se fosse uma forma de cópia, de reproduzir uma determinada ação. Por exemplo, se o brasileiro começasse a pensar que jogar lixo no chão é uma coisa normalizada, então você tem um determinado indivíduo, o indivíduo A, ele joga lixo no chão e ele começa a achar, ele acha que esta ação é uma coisa normal. Para o Weber, essa ação de jogar lixo na rua, certo? Ela pode ser reproduzida por outros indivíduos e assim esta ação se tornar uma ação social. Por que que existem campanhas? Às vezes, de vez em quando a gente vê uma campanha, a gente vê um folheto, a gente vê um papel dizendo: não jogue lixo na rua, lixo é na lixeira. Por quê? Porque isso daí é uma forma de influenciar as ações sociais dos indivíduos de forma comunitária, certo? A fim de mudar o comportamento daquelas pessoas.
beleza? Então, outro exemplo o voto. Você vai votar através, através de ser coagido, certo? A ação de você votar é uma ação individual, beleza. Você vai lá e vota sozinho. Porém, ela é uma ação social pelo ponto de você ser coagido por outros indivíduos. Que indivíduos são esses, professor? Você chega lá no local de votação e você vê santinhos espalhados pelo chão. Santinhos é aquele papelzinho lá dos candidatos. Aquilo dali é uma forma de te coagir a votar naquele candidato. Aquela pessoa, aquele indivíduo que jogou aqueles santinhos ali no chão, ele já joga com a intenção de a pessoa que está indecisa, ele vai na hora H ali, tal, não digo nem tanto desespero, né, que as pessoas não são desesperadas a votar. Ela vai escolher qualquer um que aparecer aí, qualquer um que ofereceria o papel, ela vai e vota. Porque a população ainda, infelizmente, vê o voto como obrigação e não como dever, certo? Então, aquela ação individual de você votar em um indivíduo que talvez você nem conheça quais são os projetos dele, você não conheça quem é aquela pessoa, quais são as intenções daquela pessoa, aquilo dali é uma ação social. Você está reproduzindo ações de outras pessoas. Quando o camarada chega para você e diz assim, vota aqui no meu candidato, ele é gente boa, ele é pai de família, ele é honesto, ele é trabalhador. Aquela pessoa tem uma determinada ação, vai votar naquele indivíduo e tá fazendo com que você reproduza aquela ação. Então, o Weber ele vai dizer que as ações sociais é justamente o que molda a sociedade, certo? O celular da Apple, certo? Um iPhone, ele não era tão conhecido, certo? Ninguém tinha desejo de ter um iPhone até o momento que as pessoas começaram a falar, as notícias começaram a se espalhar que iPhone é um celular muito bom, a qualidade da câmera do iPhone é muito bom, a memória do iPhone é bom, a velocidade, ou seja, a ação de promover o iPhone como um bom celular, ela foi sendo reproduzida, foi passando de indivíduo para indivíduo, que era uma ação individual, passa a ser uma ação coletiva, e isso daí é uma ação social, certo? E o último tópico aí, o sociólogo, a fim de objetivar os estudos das ações sociais e como uma forma de se aproximar o máximo possível da realidade, utiliza a ferramenta dos tipos ideais. O que são tipos ideais, professor? Tipos ideais é uma ferramenta criada não, é uma teoria, é um conceito criado por Max Weber para que se possa objetivar, para que se possa dar um objetivo mais claro ao estudo das ações sociais, certo? Vejamos aí o próximo slide. Tá aí a fotozinha aí a foto do Weber, certo? Tipos ideais de ação social. Com esse slide aqui, a gente pode entender o que o Weber quer dizer com esse negócio de tipos ideais. São tipos ideais de ação social, ou seja, as ações sociais divididas por tipos ideais. Ação racional com objetivo afins, ação racional com relação a valores, ação efetiva, ação tradicional. Vamos ver aí de uma por uma, certo? Ação racional com relação a fins. É ação praticada como investimento
com o objetivo de obter ganhos, certo? Ação racional com relação a valores. Questão de ordem de valor, orienta-se pelos valores familiares ou pelo modo como os incorporamos à nossa hierarquia de valores. Ação efetiva, tipo de comportamento no qual somos irracionais. Ação tradicional é a ação praticada cotidianamente, certo? A primeira aí, ó, ação racional com relação a fins. É a ação praticada com investimento, com o objetivo de obter ganhos. Ora, vamos dar um exemplo bem simples, bem próximo da nossa realidade. Quando você entra em um coletivo, você entra no ônibus, é quase que natural, é muito difícil que você entre no ônibus e não suba também um vendedor ambulante, certo? É um vendedor ambulante, vendendo bala, vendendo amendoim, vendendo xilito, vendendo pipoca, certo? A gente tem que entender que aquela ação social de fazer comércio com mobilidade dentro dos ônibus, certo? Ela teve início. Alguém teve aquela ideia, alguém teve aquela ação, certo? E a partir do momento que as pessoas veem que aquilo dali pode dar certo, os outros vão reproduzindo, certo? Isso daí é um exemplo bem simples, bem claro, sim, mas acontece de determinadas formas. Por exemplo, a partir do momento que a moda do açaí começou, certo? As pessoas começaram a investir o seu dinheiro, o seu capital em abrir lanchonetes de açaí, certo? Para vender açaí. Por quê? Porque uma ação individual foi influenciando outras ações, certo? Então aí é uma ação relacionada com um investimento para obter ganhos. Ação racional com relação a valores. Questão de ordem, quando eu falo valores, os valores que uma pessoa tem no seu comportamento, certo? Questão de ordem, de valor, orienta-se pelos valores familiares ou pelo modo como os incorporamos à nossa hierarquia de valores, certo? Então, uma ação racional com relação a valores são, às vezes, as ações que as mulheres, eu estou dando o exemplo das mulheres, que as mulheres tomam, porque você imagina um casal de indivíduos, esse casal de indivíduos eles começam a namorar, certo? E apaixonados um dia decidem se casar, certo? Quando eles se casam, eles alugam ou compram uma casa para eles terem uma vida conjugal, uma vida de casal, certo? Viverem juntos. E meio que naturalmente a mulher dentro daquele ambiente familiar, ela vai ter alguns comportamentos, algumas ações, algumas atitudes diferentes do homem. Que a mulher, a função dela é limpar a casa, a função dela é cozinhar, certo? E essa ação, ela é uma ação reproduzida em outros ambientes, com outras mulheres. Ou seja, é uma ação social relacionada a valores familiares, onde a mulher é a dona de casa, onde o homem é o provedor do sustento da casa, certo? São valores que estão incorporados na nossa sociedade. Já uma ação efetiva, tipos de comportamento a qual somos irracionais, certo? São ações que já estão entranhadas na nossa sociedade que a gente nem pensa na hora de agir daquela forma. Ela já é uma coisa natural
já está entranhada na nossa sociedade, certo? Por exemplo, uma ação de respeito aos mais velhos. Se você vê o mais velho na rua andando, ou se aquela pessoa está na sua frente andando na calçada, você sabe que o mais velho anda mais lento, mais devagar, você quase que naturalmente, sem pensar, você já anda mais devagar, você já tem um tipo de atenção, certo? Ou seja, aquela ação já é uma ação irracional, já está entranhada no comportamento da gente, no pensamento da gente, certo? E a ação tradicional é uma ação praticada cotidianamente, certo? São ações que o nosso cotidiano já está acostumado a gente agir, certo? Então aí são os tipos ideais de ação social. Pensamento do Max Weber. Já o nosso amigo Karl Marx, o outro alemão, ele vai falar sobre trabalho e classes sociais. Esse capítulo, a gente não vai terminar esse capítulo hoje, a gente ainda vai ter mais uma aula para fechamento do capítulo, certo? Porém, nós vamos ver algumas coisas que o Max Weber vai pensar com relação à sociedade, e essas coisas que o Max Weber, não, perdão, Karl Marx vai pensar em relação à sociedade, certo? Elas estão intimamente ligadas ao trabalho e às classes sociais, certo? Então vamos observar aqui os tópicos. O primeiro tópico. O Karl Marx diz que a sociedade, ela existe na sociedade uma relação conflituosa entre forças sociais, onde os donos dos meios de produção, a chamada burguesia, ela é um antagonista, certo? Ela é antagônica, ela é contrária ao proletariado, aos trabalhadores, certo? Então, o Karl Marx diz que a sociedade ela é moldada através dessa relação conflituosa entre essas forças, os donos de meio de produção contra o proletariado. Professor, o que são os meios de produção? A própria frase diz: meios de produção são os meios de se produzir uma determinada coisa. Então, a fábrica, o chão de fábrica, a fábrica, o espaço físico, é o meio de produção. O maquinário, meio de produção. A matéria-prima é um meio de produção, certo? Então, os donos do meio de produção, o Karl Marx chama de burguesia. Já os trabalhadores são taxados de proletariado, certo? Esse termo aí, proletariado, ele é um termo meio que pejorativo, porque ele foi cunhado a partir do termo prole, onde se diz que a única coisa que vale nos trabalhadores é a prole dele que vai consumir os produtos e vai se gerar novos trabalhadores. Então é pejorativo porque está reduzindo, está diminuindo os trabalhadores, certo? Tá desqualificando estes trabalhadores, certo? Então o próximo tópico aí, ó, ascensão e exploração da burguesia na sociedade capitalista. O que quer dizer isso daí, professor? Ascensão é ascender, subir. Com a queda com o início das grandes navegações, do capitalismo comercial, lá das grandes navegações, certo? Do comércio de especiarias, do comércio de produtos tropicais, a burguesia comercial, ali no século XV, no século XV, no século XVI, a burguesia comercial ela vai começar a se sobressair, ela vai começar a ter destaque na sociedade. Com a queda da monarquia absolutista,
essa burguesia ela vai se consolidar. Quem ficava no topo da pirâmide, que era quem ficava acima da pirâmide, que era a monarquia absolutista, vai acabar dando lugar para a burguesia com o início da república, da democracia. Certo? Um exemplo disso aí é a Revolução Francesa, porque na França existia uma monarquia absolutista e a burguesia ela foi a principal articuladora da Revolução Francesa, que deu fim à monarquia absolutista na França. Então a burguesia se fortaleceu, a burguesia cresceu. Logo após a Revolução Francesa, a industrialização na França vai começar a crescer também. Quando a industrialização cresce, a burguesia cresce, certo? E a sociedade se torna capitalista. Sai da sociedade, a antiga sociedade capitalista comercial, e passa para a sociedade capitalista industrial. A exploração do proletariado ocorreu e ocorre pela expropriação de seus meios de produção, certo? Porque o Karl Marx ele tem um pensamento relacionado ao trabalho do seguinte: ele diz que trabalho é a ação do homem, do ser humano, em dominar os meios de produção, em dominar a matéria-prima, em produzir determinadas coisas para o seu sustento, certo? A partir do momento que o proletariado, que os trabalhadores, eles têm expropriados, ou seja, tomados os seus meios de produção, e a burguesia domina esses meios de produção, ou seja, a burguesia ela passa a ser proprietária dos meios de produção e os trabalhadores passam a ser comandados pela burguesia, dominados pela burguesia, certo? O trabalho deixa de ser para a produção de bens diretos para a sobrevivência do trabalhador e passa a ser a produção de recursos para o lucro da burguesia, certo? A partir desse momento, o trabalhador ele fica meio que escravo da burguesia, dominado pela burguesia. A burguesia se utiliza do poder político, econômico e militar para se apropriar dos meios, certo? O que quer dizer com isso, professor? A burguesia se utiliza do poder político. Hoje a gente sabe que um bom grupo de políticos, principalmente aqui no Brasil, são empresários, certo? Por que que os trabalhadores nunca vão ter leis que em geral, certo? Facilitam a sua vida? Porque quem move a máquina da política são os empresários, e o empresário ele não vai escrever e nem vai votar, e nem vai aprovar leis que dificultam o seu lucro e melhoram a situação do trabalhador, certo? Um exemplo disso aí foi a reforma da Previdência, uma reforma totalmente galgada, certo? Escrita, votada e aprovada pela burguesia, pela atual burguesia. A burguesia se utiliza do seu poder econômico, e esse poder econômico aí a gente pode dar um pequeno exemplo com um salário mínimo, para poder se apropriar dos meios. Porque o que a burguesia não quer? A burguesia ela não quer trabalhadores ganhando muito, certo? Ela não quer altos salários, ela não quer o crédito. O crédito é o quê? Um empréstimo bom para aquele trabalhador abrir o seu próprio negócio. A burguesia quer o quê? A burguesia quer ter na palma da mão dela os trabalhadores, certo? A burguesia quer o controle dos trabalhadores. Então, o trabalhador, ele vendo a situação lá de muito desemprego, certo? Então, se tem muito desemprego, eu preciso me agarrar ao meu trabalho. Olha a sobrevivência, olha como esse trabalhador busca a sobrevivência dele, em se agarrar ao trabalho dele e não produzir as coisas para ele
poder se alimentar, poder viver, mas sim se agarrar ao trabalho. O salário é pouco? É. Então é melhor eu ter um salário baixo e trabalhar 10 horas por dia do que eu não ter nada e morrer de fome. Certo, gente? Isso daí é uma forma de dominação econômica. E quando o trabalhador insiste em lutar pelos seus direitos, fazendo greves, fazendo manifestações, a burguesia pode também se utilizar da força militar para poder controlar, para poder coagir aquele trabalhador. Certo, pessoal? Então, a burguesia se utiliza do poder político, econômico e militar para se apropriar dos meios. É por conta disso que é importante a gente votar com consciência, a gente votar em candidatos que estão pareados com o pensamento do trabalhador, certo? Para que, assim, aqueles candidatos possam ser representantes do trabalhador, para que as coisas não sejam só moldadas pela burguesia na política. A dominação é feita também, a dominação é feita também, olha, eu escrevi errado, pela ideologia. Que ideologias são essas? O materialismo, onde o que importa é o que você tem, o que você possui, o consumismo, certo? E a dominação ideológica cultural. O trabalhador, assim como a burguesia, ele precisa de lazer. Ele não é só trabalho, ele não é só vida de trabalho, ele precisa de lazer. Então, quando eu vejo nos jornais, alguns jornais demonizando, por exemplo, os bailes funk, o que os bailes funk são? Os bailes funk é o lazer da população, certo? Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui a gente não tem baile funk, não. Aqui a gente tem as festas de forró. Mas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, dando um exemplo dessas regiões Tem aí... os fluxos, os gera. Pronto, aí é porque eu sou velho e eu não sei dessas coisas. Certo? Ou os bailes funk, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui também, né? Já que tem aqui também, eles são o divertimento, o entretenimento da população, certo? Muitas das vezes, essa população aí é a população de trabalhadores, do pessoal que passou a semana todinha trabalhando, e a única forma de divertimento deles é aquele baile funk, é aquela festa com aquela música popular, certo? Então, a mídia, certo? A própria burguesia se encarrega, às vezes, de espalhar que o baile funk é só um local para o consumo de drogas. Que o baile funk é um local para prostituição. Que o baile funk é violência. Que o baile funk é promovido pelos traficantes. Às vezes, pessoal, a gente tem que prestar muita atenção nesse certo tipo de pré-julgamento, porque na maioria das vezes essas pessoas que têm esse pré-julgamento, certo? Elas nem frequentam baile funk. O que elas querem, certo? Com esse pensamento, reduzir o baile funk a um momento, a um local negativo e fazer com que a sociedade tenha repulsa pelo baile funk, certo? Você não pode pensar que todo mundo que vai a um baile funk é vagabundo, é drogado, é maconheiro, é cheirador de cola, é traficante, certo? Muitas pessoas frequentam o baile funk como uma forma de refúgio, como uma forma de divertimento. Eu me lembro quando eu era mais novo, que tinha na televisão um programa chamado Furacão 2000, certo? Furacão 2000 era o baile funk televisionado, certo? Era um programa só para as pessoas saberem quais são as músicas que estão bombando nos bailes funk. Então, por exemplo, Claudinho Buchecha. Talvez alguns de vocês não saibam nem quem são. Claudinho Buchecha morreu, até o Claudinho morreu, ficou Buchecha, certo? Então, Claudinho e Buchecha surgiram
nesse programa aí, no Furacão 2000, vários outros funkeiros, como o Latino também, surgiram no Furacão 2000, ou seja, o funk no seu auge, o funk visto como uma forma de lazer, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê esse discurso, por exemplo, do baile funk como um meio perigoso, como um ambiente perigoso. Isso surgiu também com os rolezinhos, certo? Com os rolezinhos que o povo criminalizava nos shoppings, que era a reunião daqueles jovens, geralmente de periferia, jovens de periferia, que saíam dos seus bairros populares e iam andar, iam brincar, iam conversar, namorar, paquerar nos shoppings. O que a mídia fez? Começou a dizer que os rolezinhos era desorganizado, que os jovens faziam baderna, faziam bagunça, gritavam, falavam alto. Ou seja, começaram a diminuir, começaram a demonizar os rolezinhos, certo? Isso daí, pessoal, é uma forma de controle ideológico, para que você que está lá assistindo televisão veja também que passe a entender, passe a absorver de que aquilo ali é baderna, aquilo ali é bagunça. Um exemplo bem claro que a gente tem hoje, por exemplo, aqui visando Fortaleza, certo? É a Praia dos Crushes. Porque você passa ali na beira-mar, você vê ali, agora não, na período da quarentena não, mas você passa ali na beira-mar, tem a Praia dos Crushes, aquele monte de adolescente, som tocando, os adolescentes brincando, conversando, paquerando, namorando, nossa, certo? Aí tem muita gente, pessoal, principalmente porque vocês sabem que quem mora ali na beira-mar, naqueles prédios gigantes ali da beira-mar, não é pobre, né, velho? Não é popular. É a galera rica, é a galera da elite. Você imagina a quantidade de pessoas que não passa ali pela calçada ali da beira-mar e diz assim, isso é uma bagunça. Olha um negócio desse, a prefeitura deixando uma bagunça dessa acontecer, certo? O que é isso daí? Isso daí, a partir do momento que as pessoas absorvem e vão reproduzindo esse discurso elitista, outras pessoas vão começando a acreditar, é uma bagunça mesmo. É só serve para beber, para usar droga, deve estar usando droga por aí. Mas aí a gente tem que pensar que aquilo dali é um meio, é uma forma que os adolescentes têm, porque adolescente não é só estudar. Adolescente também é curtir a vida, é brincar, é paquerar. Os adolescentes têm, certo? Então, se aquilo dali passa a ser reprimido, você está acabando reprimindo aquela massa, aquele grupo que trabalha. Você imagina assim, o camarada dos seus, vamos lá, seus 18, 19 anos, que ele arranjou um empreguinho, o primeiro emprego dele no supermercado, certo? Então ele é empacotador, ele não estou diminuindo, certo? Eu estou só dando um exemplo para a gente poder imaginar. Ele é empacotador, ele repõe as mercadorias, ele passa o dia trabalhando. Quando é no sábado, certo? Sábado à noite, que ele está de folga, o que ele quer? Ele quer se divertir. Então, ele gosta de funk, ele gosta de música. O que ele faz? Ele pega a condução, pega o ônibus e vai bater lá na beira-mar. Paquerar, para namorar, para tomar sua catuaba, o seu vinho, certo? Para encontrar com os amigos, para dar uma volta de bicicleta. Ou seja, é o trabalhador buscando o lazer. E a partir do momento que as pessoas têm esse pensamento elitista de diminuir, de dizer que é baderna, e esse pensamento é reproduzido por outros, aí a dominação está sendo feita. Para Marx, as transformações sociais são impulsionadas pelo confronto entre classes, certo? Então, para fechar aí, eu digo que, para o pensamento de Marx,
as transformações sociais, as transformações que acontecem na nossa sociedade, são impulsionadas por um confronto de classes. A burguesia versus o proletariado. Os donos de meio de produção contra os trabalhadores. Certo, pessoal? Então, o que nós falamos nessa aula? Nós falamos do pensamento de Max Weber e falamos do pensamento de Karl Marx, certo? Max Weber, ações sociais e tipos ideais, certo? E o Karl Marx falando sobre o conflito de classes, certo, pessoal?